Olá, sou a Prof. Rê, professora do 4º ano e do Laboratório Maker. Oi, gente linda, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos estudar, então, ciências, fazer uma grande revisão de tudo que a gente trabalhou em ciências até o momento? Então, se você é aluno do 4º ano e quiser nos acompanhar, seja muito bem-vindo. Grande beijo. O nosso material apostolado da Positiva, ele traz duas unidades muito importantes. 1, a rede da vida e 2, os seres se relacionam. Nesse primeiro momento, esse vídeo vai ter duas partes, para ele não ficar muito extenso, nós vamos trabalhar o primeiro ponto, que é a rede da vida. E logo a seguir a fala da Rê, vai vir uma imagem muito interessante. Que retrata de fato a rede da vida e como que esses seres se relacionam. Nessa primeira unidade, uma palavra muito importante se destaca, que é a ecologia. Eu trabalhei em sala com os alunos que a palavra ecologia, ela é de origem grega. E ela tem a junção de duas palavras, na verdade, de origem grega, que é oikos e logos. Oikos, eco, que significa casa, e logo, que é de né, que se deriva a palavra logia, que significa estudo. Ou seja, a ecologia é o estudo de como esses seres, que é a nossa casa, no caso o planeta Terra, se relacionam, como que ocorre todo esse processo. E a ecologia é essa ciência que vem fazer esse estudo. Então, essa primeira imagem é uma imagem muito importante e ela já vai vir a seguir. Dando sequência, então, pessoal, se nós temos uma ciência que estuda todas essas relações, ela vem nos chamar a atenção para o ecossistema, numa esfera macro, gigantesca, que é o nosso planeta Terra, ou numa esfera micro, muito pequenininha, que é a imagem da página 7, que já vai vir em seguida, que vem tratar como que se estabelece essa relação desses seres nessa árvore, nesse desenho, nessa imagem, ilustração. Como que eles se relacionam, o passarinho, a minhoca, a aranha, a abelha, como que se estabelece todo esse processo. Desse ecossistema. Então, ele pode ser pequeno, como essa árvore, que pode estar localizada numa floresta, num jardim, ou ele pode ser gigante, como o planeta Terra, né? Então, o conjunto de seres vivos e fatores não vivos que existem no local e se relacionam entre si, ele é chamado de ecossistema, ok? Mas, para esses seres vivos sobreviverem nesse ecossistema, eles precisam de alimento, concordam? Todo mundo precisa de alimento. Alimento é o combustível, né? É o que nos dá energia. E como é que as plantas se alimentam? Vamos parar e pensar um pouquinho. Se elas não têm boca como os seres vivos, né? Os animais e o homem e as pessoas. Então, o processo das plantas ocorre um pouquinho diferente. E o que é importante destacar no processo que se denomina de fotossíntese? Como é que a planta cresce e se desenvolve? Como é que ela absorve essa energia para que ela cresça, como todos nós, como os animais, ok? Então, é muito importante destacar 5 etapas no processo da fotossíntese, ok, meus amores? Vamos relembrar um pouquinho no primeiro processo? No primeiro processo, como a imagem da página 8 demonstra, que depois a prof vai colocar em sequência, nós temos o processo número 1, que é nada mais quando a clorofila, que é a parte verde da folha, absorve a energia da luz solar. Opa, primeira etapa. Segunda etapa, o gás carbônico, ele entra pela planta por pequenos orifícios ali nas folhas. Ok? Segunda etapa, importantíssimo. A terceira etapa, o que ocorre? A água é absorvida pelas raízes e sobe
Pelo caule, porque todo mundo precisa de água para sobreviver. Na quarta parte, o que acontece, gente? A glicose, que transforma água e gás carbônico em glicose e gás oxigênio, e é usada para o crescimento da planta. Isso a gente precisa destacar, isso é muito importante na quarta etapa. Na quinta e última etapa, a planta, que já fez todo o processo de fotossíntese, já absorveu, já transformou em açúcar, ela libera o gás oxigênio para o meio ambiente e o vapor d'água saem também da planta nesse momento. Por isso que as plantas, as árvores são tão importantes, porque elas purificam e purificam muito mesmo o nosso ar, né? Elas puxam o gás carbônico e liberam o gás oxigênio, que é o gás que a gente precisa para sobreviver. Até aqui. Muito bem. Mas as plantas se alimentam de luz solar. E os outros seres vivos, como por exemplo os animais e o homem, como que eles sobrevivem? A nossa alimentação é um pouco diferente. E nesse momento ocorre uma classificação muito importante dentro desse processo. Então, nós temos então os herbívoros, carnívoros e onívoros. Vamos relembrar o que é cada um? Que a prof também vai colocar uma imagem à sequência. Então, os herbívoros só se alimentam de plantas e vegetais, ok? Os carnívoros somente se alimentam de carne. O começo da palavra já nos dá muitas dicas, né? Carnívoro, carne, deriva de carne. O onívoro é aquele ser vivo que se alimenta de plantas e carne. Um exemplo do nosso dia a dia é o homem, né? Nós, as pessoas. Mas também existem alguns animais, como o bem-te-vi, que se alimenta tanto dos insetos como também das plantas. Muito bem. Falamos então que as plantas precisam de alimento, processo fotossíntese. Os seres vivos que estamos falando nesse momento do homem e dos animais também precisam de alimento, existe a classificação, mas precisamos também falar sobre os fungos e bactérias, eles também precisam de alimento. E é no processo de decomposição ou apodrecimento do alimento que os fungos e bactérias se alimentam desse material que está em processo de decomposição. Por isso que o nome do processo também é chamado de decomposição. E nesse momento que ocorre essa decomposição dessas frutas ou animais mortos no meio ambiente, os fungos e bactérias liberam sais minerais ali naquela terra, digamos, que é importante também para o crescimento das plantas. Só que o problema é que também, assim como eles contribuem para os sais minerais, existem também fungos e bactérias que prejudicam o homem ou a própria vegetação. Que, como por exemplo, nós temos ali a imagem da página 10, que apresenta manchas na pele, causadas provavelmente por um fungo, deixando manchas esbranquiçadas, né? Que precisa fazer um tratamento, ir no dermatologista, porque eles se alimentam também de pele morta. E também nós temos ali as manchas amarelas numa folha de café, né? De um pé de café, que é o cafeeiro, que é chamado de ferrugem, que também é um parasita, é um fungo que prejudica a planta. Então, no fungos e bactérias, eles têm benefícios, mas malefícios para o ser humano, né? Mas eles são importantes também por conta da liberação dos sais minerais que eles liberam no meio ambiente, ok? Muito bem. Até aqui tá tudo bem? Podemos continuar? Muito bem. Dentro desse processo todo que a gente veio falando de ciências, é fato que todos os seres vivos, eles necessitam de energia. A gente precisa de energia para a gente realizar todas as nossas atividades. E ela se dá por meio do alimento que esses seres consomem, ok?
Dentro desse processo, existe uma grande cadeia alimentar, certo? Nesse processo de cadeia alimentar, eu chamo a atenção para vocês, lá na página 17, na imagem, que representa um esquema de uma cadeia alimentar. Se vocês observarem, o dente de leão absorve a luz solar, produz energia. A lagarta se alimenta do dente de leão, que é uma flor, uma planta, né? A aranha se alimenta da lagarta e o bem-te-vi se alimenta da aranha, né? Aí a gente consegue observar uma grande cadeia alimentar. Um vai alimentando o outro, ok? Nesse sentido, se vocês observarem as setas, né? As setas estão todas viradas para o lado direito, né? Aqui a prof vai olhar aqui a foto, que eu já tô disponibilizando a seguir. Duas palavras são muito importantes nesse processo. Então, nesse sentido das setas, ocorre a transferência de energia e matéria. Isso é muito importante nesse processo, eu chamo a atenção. Matéria são todas as coisas à nossa volta, ok? Como, por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, os corpos dos seres vivos, os alimentos, entre outros. A energia já pode ser observada, enfim, como o calor e a luz. E o Sol, ela é a principal fonte de energia da Terra. Porque os alimentos que a gente consome, eles têm energia, certo? Eles nos dão energia, que é usada pelo nosso corpo para a gente crescer, se desenvolver. A gente precisa desse alimento. Mas nesse processo da cadeia alimentar, a gente precisa destacar 3 elementos muito importantes: os produtores, os consumidores e os decompositores. Alguém produz, alguém consome e alguém decompõe, certo? É um processo natural, ocorre, é importante, né, que ele ocorra, porque senão também não vai ter espaço para todo mundo nesse planeta, né, gente? Fala sério, né? Vamos pensar um pouquinho. Nesse processo, então, da cadeia alimentar, quem são os produtores? Os produtores, então, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, as algas e algumas bactérias. Todos nós dependemos direta ou indiretamente dos produtores. E a gente vai entender o porquê um pouquinho mais lá na frente. Quem são os consumidores? Os consumidores são aqueles que consomem os animais e as plantas, já que eles não conseguem produzir o próprio alimento como as plantas, certo? Então, por exemplo, nós, pessoas, somos consumidores, né? A gente precisa comer para sobreviver, para crescer, para ter energia, para poder caminhar, para poder fazer todas as nossas atividades. E quem são os decompositores? Os decompositores são os fungos e as bactérias que se alimentam das plantas e dos animais mortos, liberando sais minerais no alimento. Aí volta para o solo aquele sal mineral, a planta absorve e cresce, absorve a luz solar e a gente vai lá e come a planta. Por isso, a gente ou o animal come a planta e a gente come o animal e assim ocorre esse processo, certo? Por isso que a gente depende direta ou indiretamente dos produtores, que são as plantas. Muito bem? Logo em seguida vem a foto da página, a imagem da página 18, que vocês vão entender melhor o que a prof tá falando. Processo, é muito importante destacar que precisa ter um equilíbrio nesse meio ambiente. Por quê? Porque, por exemplo, na imagem da teia alimentar, que a prof também vai disponibilizar para vocês logo em seguida, ocorre relações alimentares entre todos aqueles seres vivos, tá? Uma grande confusão, mas se você seguir a seta, você vai compreender que um tá ligado no outro. E diante do exposto, se falta um desses seres vivos nessa teia alimentar, é mais ou menos assim, né? Essa teia alimentar que a prof não consegue desenhar com a mão, mas vocês estão entendendo, né?
ocorre um desequilíbrio, prejudica esse processo. Como, por exemplo, se falta o sapo, dentro desse processo, nessa teia, se falta o sapo, vai dar um crescente aumento de número de mosquitos, porque para o equilíbrio do meio ambiente, o sapo come o mosquito, ok? E o sapo serve de alimento para cobra, digamos, né? Ou para um peixe, ou outro animal. Então, ocorre um equilíbrio. Se dentro desse processo, um desses animais são retirados desse processo, dá um desequilíbrio muito grande no planeta, né? Dentro desse ecossistema. E aí, por exemplo, se a cobra ou a serpente é retirada desse meio ambiente, ocorre um número muito grande de ratos. E ratos, a gente sabe que ele traz malefícios para o ser humano, ele traz doenças. Terminamos, então, aqui a primeira unidade, que foi uma revisão. A prof destacou as coisas mais importantes para vocês prestarem bem atenção, porque a gente vai fazer uma atividade lá no Positivo On. E o próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o ponto 2, que é os seres vivos, os seres se relacionam. Vamos ver como é que ocorre essa grande relação, ok? Até daqui a pouco. Beijo, tchau, tchau!